Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Muito boa noite, amigo telespectador. Mais um programa Acerto de Contas. Com o amigo Márcio Monteiro. Hoje o nosso amigo Macieri não está presente, estará no próximo programa. E aí, Márcio, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, doutor Franco, que está aqui conosco. Boa noite a você que está sempre ligado no Acerto de Contas. Hoje nós temos assuntos muito pertinentes para você na questão trabalhista, não é isso? Exato. Nós estamos aqui hoje com o doutor Franco Almada, que é advogado trabalhista, conselheiro estadual da OAB Ceará, é especialista em direito do trabalho e é professor. E nós vamos tratar hoje sobre as questões trabalhistas nesta pandemia. Então interessa tanto para o empregado como para o empregador. O que há de novo? Quais são as recentes decisões, os entendimentos dos tribunais? Então nós vamos hoje explorar bem esse tema, dando aqui boa noite ao doutor Franco Almada para se apresentar. Boa noite, meu amigo Carlos. Boa noite, Márcio. Dizer que é um prazer estar aqui nesse programa, falar com a sua audiência. Programa que tem sempre trazido um debate muito pertinente, muito interessante e que eu tenho acompanhado bem. Então, fico aqui à disposição dos amigos para esclarecer algo sobre direito trabalhista e pandemia. O direito trabalhista que inovou bastante durante essa pandemia. E eu costumo brincar, Carlos, que nunca trabalhei tanto, né, desde março ali de 2020 para cá, no primeiro momento que ninguém estava entendendo o que é que ia acontecer, o que fazer, mas hoje as diretrizes estão mais claras e a gente pode até abordar os assuntos com mais tranquilidade. Essa pandemia, né, é uma novidade para a nossa geração. Então, em todas as áreas, né, desde a convivência familiar, com essa história de lockdown, de ficar trancado dentro de casa aqueles 4 meses iniciais realmente de forma absoluta, quase que absoluta, tudo era novidade, então ninguém sabia como lidar nem com a internação dos doentes naquele momento inicial. E, normalmente, o direito do trabalho, onde tem as relações, afinal, todos precisam trabalhar, né? É necessário gerar renda, é necessário sustentar a família, e ficaram aquelas dúvidas sobre a questão do teletrabalho, né? A questão do home office, né? O chamado home office, que é o escritório em casa, trabalhar em casa, e isso tudo foram inovações. Por isso que o doutor Franco disse que nunca trabalhou tanto. Porque com certeza houve muito questionamento, até na parte de consultoria, tanto de empregados como de empregadores, não é isso? Porque no primeiro momento, ali onde teve aquele lockdown, logo, se eu não me engano, ali 16, 17 de março de 2020, qual era a grande dúvida? O que é que eu vou fazer com o meu funcionário? Se o meu estabelecimento ele tem que fechar. Então, como é que eu vou manter? Existem regras trabalhistas muito delicadas. Por exemplo, a questão das férias. As férias elas têm que ser avisadas com antecedência, o pagamento tem que ocorrer com antecedência também. E se eu tenho o meu comércio fechado, a primeira dúvida das empresas que nos passaram foi: eu posso botar de férias? Com a lei que a gente tinha no momento, não podia. Com a lei que a gente tinha no momento, o empregador ainda teria que pagar antecipadamente essas férias. Avisar, não poderia começar férias, por exemplo, numa sexta-feira, no sábado, antes da folga semanal. Então, tudo isso ali foi muito novo. Não tinha essa questão da suspensão pelo governo, da redução da jornada de uma forma facilitada, como veio trazida ali pela MP. Então, esse primeiro momento foi: o que é que eu vou fazer com meus funcionários? Eu simplesmente vou colocar todo mundo em casa e arcar com tudo? Como é que eu vou sobreviver a isso? E aí, como você disse bem, há toda uma cadeia que se desenvolve a partir daí. Questões psicológicas, tantos funcionários com muita incerteza, empresários também com muita incerteza: como é que eu vou fazer para rodar meu negócio, para manter meu comércio. E foi um momento, Rebouças, e você acompanhou bem também isso, até profissionalmente, em que se perdeu um pouco aquela noção de atender o cliente num determinado horário. Não, a dúvida surgia a qualquer momento, as medidas provisórias eram do dia para a noite, os decretos estaduais, municipais eram do dia para a noite, o empresário dormia um dia pensando que ia poder abrir o comércio dele no dia seguinte, acordava e não podia abrir. O que é que eu faço com aquele funcionário?
Então, por isso que eu digo que nunca trabalhei tanto durante a pandemia. Foi até algo bom para a gente, os prazos, né, suspensos de audiência. A questão processual. A questão processual, que a gente pôde se concentrar no direito mesmo e trazer muita inovação para os nossos clientes, digamos assim. Tudo que surgiu, é bom deixar isso bem claro, né, Rebouça? Porque eu acho que às vezes a nossa profissão de advogado retiram muito do advogado essa questão da inovação. Sai uma decisão, um juiz decidiu isso. Não, calma aí. O juiz deu procedência a um pedido que o advogado fez. Né? Então, quem traz essa inovação, quem tem que trazer todo esse conhecimento novo, botar em prática novas soluções, é o advogado. E aí por isso que eu digo que nunca trabalhei tanto como da pandemia, daquele primeiro momento para cá. Doutor Franco, uma pergunta. Nós ainda estamos vivendo essa readequação das empresas com essas relações trabalhistas e tudo mais, mas a pergunta que não quer calar, como é que o senhor vê hoje, né, já nesse período que eu creio que já reabriu muita coisa, como é que o senhor vê estruturalmente as empresas? Elas conseguiram alcançar toda essa readequação da lei, que eu acho que muita coisa é jurisprudencial, ainda nem é lei. Como é que o senhor vê hoje as empresas dentro disso? Bom, as medidas adotadas ali pelo governo, as medidas provisórias que permitiram a suspensão do contrato, permitiram a redução da jornada, o governo arcando com parte dela, que permitiram o pagamento de férias, a antecipação de férias, o pagamento de férias postergado, a possibilidade do empregador não recolher o FGTS todo mês, postergar também para um momento futuro. O pagamento de férias, por exemplo, ficou para o final do ano, né, até junto ali com o 13º. Então, isso tudo fez com que as empresas pudessem respirar. É importante a gente imaginar que tem empresas, Márcio, que se ela está fechada 3 meses e ela abre amanhã, eu vou ter cliente, como é o caso de um restaurante. Acho que os restaurantes agora estão vivendo um momento, voltando à economia, onde você procura, pelo menos aqui na nossa cidade, está tudo lotado. Né? Agora, tem empresas que elas podem abrir, mas elas não vão ter o público, como o setor de turismo. Então, tem essa diferença também de ramo de economia. Hoje, olhando hoje para trás, a gente vê que muitas empresas ficaram pelo meio do caminho, muita gente quebrou, muita gente teve que fechar, porque é de uma cultura também do brasileiro não ter essa organização de gestão, essa organização financeira, esse capital de giro, para que a empresa possa rodar vários meses sem fluxo de caixa. Muita gente fechou e, infelizmente, muita gente desempregada. Agora, hoje, a gente já pode ver em alguns setores a retomada da economia. A gente já vê isso em alguns setores, a retomada da economia. Mas, estatisticamente, o saldo é bem negativo. Mais empresas fecharam do que estão ativas. Isso é um grande problema social. Né? Eu, antes de... Vamos para um comercial aí de um patrocinador, Márcio, antes de voltar ao assunto. Hoje nós vamos chamar a Faculdade FMB, Faculdade Maciço Baturité, onde o nosso querido professor Edilson tem feito um trabalho excelente. Nós temos ali o melhor curso EAD do Brasil. Professor Edilson, é com o senhor. Às vezes, as tempestades surgem para nos provar o quão podemos ser fortes. Nossos projetos jamais poderão ser esquecidos por conta dos desafios que a vida nos proporciona. Mas se o assunto é conhecimento, a FMB é sua parceira na busca dos seus sonhos. Processo Seletivo 2021.2 FMB para os cursos de Administração, Contábeis, Direito, Pedagogia, RH, Serviço Social e Teologia. Todos com desconto de 55% até o final do curso. Saiba mais acessando nossas redes sociais. Faculdade do Maciço de Baturité. Seu sonho ao seu alcance. Pois bem, como eu estava dizendo, essa pandemia gerou esse problema social. Né? Eu, antes de me internar, eu estive no Shopping Guatemi, ou poucos dias antes, e fiz até um vídeo, que depois foi até usado maliciosamente aí por pessoas de má índole, porque naquele vídeo eu falava exatamente da forma errada que ocorreu o lockdown, de ocasionar a perda de empregos, o fechamento de lanchonetes que tinham mais de 15 anos
dentro daquele shopping. E essa semana retornei ao mesmo local. Muitas E para fecharam. minha surpresa, fechou mais. Né? Fecharam mais locais, fecharam lá empresas que já estavam há anos ali. E realmente fica esse vácuo, onde o empregador perde o seu negócio, onde o empregado perde o seu emprego. E aí a contrapartida do governo estadual não existe. Né? Houve uma contrapartida do governo federal, não é isso, doutor Franco? Que foi a suspensão dos contratos de trabalho. Me faça um resumo de como é que funciona essa suspensão do contrato de trabalho e se houve alguma contrapartida também do governo estadual para empresário ou para empregado. Bom, a medida provisória foram editadas no ano passado. A primeira, ela conseguiu trazer uma realidade que não existia, que era a antecipação de férias. Então, como o trabalhador tinha que ficar em casa, no primeiro momento, como é que eu vou deixar esse trabalhador em casa sem que a empresa seja onerada com isso? Só se eu já pagar as férias que eu vou pagar para ele mesmo. Então, eu vou colocar ele de férias. A férias é uma verba que a gente sabe que já vai ser paga pela empresa, então eu já coloco ele de férias. E essa MP permitiu, inclusive a MP 927, ela permitiu a antecipação de férias que não tinham sido nem adquiridas ainda. Então, como é que funciona as férias? Trabalha um ano e tem mais um ano para gozar essas férias. Ela permitiu que eu antecipasse férias ainda de, vamos supor, 2021, 2022, para que eu colocasse já adiantado o trabalhador 30, 60, 90 dias já de férias, eu pagando as férias dele adiantado. É uma mudança bem brusca, porque eu retiro o direito daquele trabalhador ter um descanso anual. Exato. Né? Aquele trabalhador que teve essas férias adiantadas de 2021 para 2020, de 2022 para 2020, ele vai ter ali realmente um feriadão, digamos assim, umas férias enormes, mas depois ele vai trabalhar 365 dias no ano 2021, 2020, sem direito a gozo de férias, não é isso? Exatamente. Então, teve essa primeira medida. Nessa medida também, houve a possibilidade de colocar as pessoas em home office, teletrabalho. Teletrabalho não é bem uma inovação trazida nem pela pandemia, nem pela reforma trabalhista, já existia antes, mas a reforma trabalhista ali em novembro de 2017, ela delineou o que seria esse teletrabalho, como é que seria a contrapartida, mas existia toda uma formalização, um contrato, um prazo, e isso, com a medida provisória, foi possível se fazer a toque de caixa, digamos assim. Amanhã você está em teletrabalho e está tudo regularizado. Esse funcionário no teletrabalho, ele goza dos mesmos direitos, vamos supor, aqueles direitos que quem vai à sua empresa, quem vai trabalhar presencialmente tem? Ou lhe foi tirado alguma coisa, foi feito algum acordo? Até para facilitar, né, exemplificar até para os nossos telespectadores, por exemplo, vale refeição. Por exemplo, vale transporte. Isso. Né? Como é que ficou isso aí tudo, doutor? Pronto. O vale transporte, ele realmente foi suprimido. Porque se a pessoa está em casa, o vale transporte ele decorre de lei e a lei diz que é para se mobilizar do trabalho para casa. A pessoa está em casa, ela já não recebe. O vale alimentação não é decorrente de lei, é decorrente de norma coletiva, de convenção coletiva, acordo coletivo. E aí houve sim uma flexibilização. Ficou mais a critério de cada setor, de cada empresa. No mais das vezes, o que se viu foi a retirada também do vale alimentação. Aí cabe a interpretação, olha, mas ele está trabalhando e tem que comer, do mesmo jeito ele está trabalhando. E outros interpretam de outra forma. Então, cada setor meio que se definiu ali o que é que iria fazer. Vale transporte não, foi suprimido. Pergunta, mas se você fez Em relação a esses direitos, a diferença. Eu queria até pontuar uma coisa. Esse funcionário pode pleitear esse direito do vale-refeição, caso a empresa tenha tirado esse direito dele? Ele pode. Em uma resilição de contrato, né? Ele pode pleitear sim, na justificativa de dizer que ele estava a trabalho e ele tinha que se alimentar. Ou na empresa ou em casa, ele teria que se alimentar. Mas, como disse, é uma questão de convenção, o que ficou definido em cada setor, digamos assim, vai vincular o trabalhador. Sobre uma dúvida muito recorrente como é que fica a hora extra desse cara que está em teletrabalho, desse trabalhador que está em teletrabalho? Como é que fica o controle de jornada dele? Bom, a regra geral é que o funcionário em teletrabalho, ele não trabalha mais na perspectiva de horas, de controle de horário. Ele trabalha numa perspectiva de produção. Foi isso, por exemplo, a gente vivenciou essa realidade, Rebouças, no serviço público.
os funcionários do fórum, antes de pandemia, que foram para o teletrabalho. O que é que se exigia? Uma produção de 30% maior do que produzia fisicamente. Então, foi mais ou menos esse critério adotado. No teletrabalho, pela CLT, o trabalhador que está em teletrabalho, ele não se sujeita mais a controle de jornada. Então, ele não tem aquele trabalho de 8 às 17, controlado em jornada. Agora, pode dar hora extra? Pode. A gente pode especificar até um pouquinho depois sobre essa questão da hora extra. Muito bem, doutor. Vamos agora chamar um dos nossos patrocinadores, o creme vegetal de palma com sabor manteiga Tainá, a melhor manteiga que há. A empresa FA Alimentos vem respeitosamente perante aos seus clientes e consumidores informar o motivo da ausência no mercado de um dos seus itens, manteiga de palma Tainá, por necessidade de uma simples correção no rótulo. Segundo o órgão fiscalizador do Direito e Defesa do Consumidor, DECOM/CE, entendeu que a denominação correta seria creme vegetal de palma sabor manteiga, por se tratar de um produto de origem vegetal. A empresa atendeu referida exigência e reiteramos o compromisso e a transparência com nossos clientes e consumidores em trazer ao mercado produtos naturais saudáveis. Informamos que, apesar do novo rótulo, não houve alteração na fórmula. Temos como objetivo atender o público em geral, em especial aos que têm rejeição à lactose e outros derivados da proteína do leite, entre eles veganos e vegetarianos. Desde já, nos retratamos perante nossos consumidores que procuraram e não encontraram Tainá nos nossos revendedores no estado do Ceará. Em breve, o abastecimento será normalizado em todos os pontos de vendas já conhecidos. Ok, você viu aí, né, o nosso creme vegetal sabor manteiga, né? A Tainá é um creme vegetal rico em ômega 3, vitamina D, vitamina E, vitamina K e antioxidantes. E você não vai ter nela a caseína, lactose, o glúten, gordura trans, gordura animal e colesterol. Então, é um suplemento alimentar. Tainá. Muito bem. Então, como o doutor Franco vinha falando da questão do teletrabalho, né, do home office e da hora extra. E aí eu achei interessante, doutor Franco, porque pelo que o doutor disse, não seria mais nem tanto um controle de hora trabalhada, mas sim de produtividade. E, inclusive, no home office, a produtividade tem que ser maior do que a produtividade física no local de trabalho. Eu imagino que devido à hora economizada no transporte, na locomoção, para ir para aquele local, a pausa para o almoço de 2 horas, né, em alguns casos. Então, especifique melhor essa questão da hora extra. Pronto. Como é que funciona a lógica do home office ou teletrabalho? Eu vou falar aqui teletrabalho que é mais abrangente, né? Okay. Porque o teletrabalho ele pode ser num coworking, pode ser em teletrabalho. Home office a gente sempre está naquela situação de estar em casa. Então, vamos falar em teletrabalho. O teletrabalho, ali pelo artigo 62 da CLT, ele está encaixado entre as atividades que não tem controle de horário. Então, regra geral, não vai ter como controlar o horário e, regra geral, não vai ter como ter hora extra a partir daí. Como é que eu controlo, então, a jornada? Eu controlo pela produção. Na lei não tem dizendo, quem tiver em teletrabalho tem que produzir 10%, 20%, 30% a mais. Não existe isso. O que eu exemplifiquei aqui foi um parâmetro que foi usado no serviço público. Muito antes de pandemia, lá na Justiça do Trabalho, por exemplo, que é mais a minha realidade, alguns servidores que estavam em teletrabalho tinham lá um acerto administrativo de que eles tinham que produzir 30% mais. E é mensurável isso. Vamos supor, o analista que prepara as minutas de despacho. Então, ele tinha que produzir 30% mais minutas, 30% mais alvarás, 30% mais análise de sentença. É fácil mensurar isso. Em algumas atividades pode ser mais difícil, né? Então, a lógica do teletrabalho é essa. Agora, tudo no direito do trabalho é dentro de uma primazia da realidade, é dentro de uma proporcionalidade, é dentro de uma razoabilidade. Se eu consigo, mesmo em teletrabalho, e hoje é possível, você tem sistemas em que o trabalhador começa, o sistema acusa que foi acessado às 8 da manhã, acusa se foi acessado constantemente, quais foram as pausas. Se o trabalhador consegue comprovar uma jornada exaustiva, reiterada, mesmo no teletrabalho,
pode sim, a partir de toda essa comprovação que ele trouxer, ele pode sim pleitear algo nesse sentido, alguma indenização ou algo pela jornada exaustiva, certo? Que ele pode fazer do teletrabalho. Então, é esclarecimento do teletrabalho, que foi uma das adoções muito, né, comuns nessa pandemia, é este. Outra questão também, voltando aqui para a MP, no segundo momento, foi a MP 936, que conseguiu colocar no mundo jurídico a suspensão e a redução do contrato de trabalho. É impressionante, Rebouças, Márcio, depois de tanto tempo, né, mais de um ano aí que se passou, a gente ainda tem que explicar o que é suspensão e o que é redução. Suspensão do contrato de trabalho é você, o trabalhador, não prestar nenhum tipo de serviço para a empresa. Quando ele está com o contrato suspenso, ele não responde e-mail, ele não responde WhatsApp, ele simplesmente não presta qualquer serviço para a empresa. Eu digo isso porque foi muito comum também se dizer que o contrato estaria suspenso e se cobrar do trabalhador uma resposta de WhatsApp, uma resposta de e-mail, um dia aqui na empresa, o governo pagando a suspensão do contrato e o trabalhador trabalhando. É que a justificativa é exatamente essa. Você não precisa demitir, né? Foi para preservar empregos, você não precisa demitir o seu empregado, mas também, ao passo que ele não vai trabalhar, ele também não vai receber da empresa, ele vai receber do governo, não é isso? Isso. A regra geral é exatamente essa. E com a suspensão também veio a possibilidade de redução na mesma MP. O que era essa redução? Vamos imaginar um exemplo aqui mais claro. Então, só um adendo. Pois não. Pegando de gancho que ele falou, a questão do FGTS, o governo vai ficar fazendo pagamento durante esse período de suspensão. E a questão do período de trabalho, o FGTS continua sendo depositado pela empresa? Quando o contrato está suspenso, o FGTS não é depositado. Não é depositado pela empresa. Quando está reduzido, o FGTS é depositado proporcionalmente. Certo? A empresa vai pagar lá o FGTS proporcionalmente. Inclusive tem aí, você me lembrou de algumas implicações da suspensão e da redução, que nós só fomos descobrir depois, né? Como é que ia ficar as férias de quem teve contrato suspenso, por exemplo, por 4 meses? Como é que ia ficar o 13º de quem teve esse contrato suspenso por 4, 5 meses? Então, essas questões a gente pode trazer aqui no debate, se a gente tiver tempo, tranquilamente. Ok, vamos só chamar agora a Mansão Macieri, você que quer passar um final de semana bacana com a sua família, você que curte uma praia, Mansão Macieri é um local excelente. Veja aí. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Isso mesmo que você ouviu, 6 suítes. Você vai se hospedar numa mansão como essa e vai se sentir praticamente na sua casa. Então, vamos juntos conhecer um pouco mais da Mansão Macieri. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, quer se hospedar? Arrasta pra cima.
Pois bem, excelente, doutor Franco, né? Vamos aproveitar o finalzinho desse bloco agora, desse primeiro bloco, para o doutor fazer algumas considerações a respeito exatamente dessa questão que acabamos de falar, né? Como é que fica as férias, como é que ficam as férias daquele trabalhador que teve o contrato suspenso? Porque no momento que você tem um contrato suspenso, né, ali você não pode nem receber ordens, nem prestar contas à empresa, você não está trabalhando. E para você adquirir as férias, você tem que trabalhar aquele X período de meses. Então, como é que fica as férias desse trabalhador que teve o contrato suspenso? Aquele tempo de contrato suspenso, ele não vai contar para o cálculo de férias. Assim como também, já em 2020, no final, a gente foi descobrir isso no final do ano. Não contou para 13º. Então, o trabalhador que ele passou lá 4 meses de contrato suspenso, como é que é feito o cálculo do 13º? Eu pego meu salário, divido por 12 e multiplico pelos meses que eu trabalhei. Se eu fiquei com 4 meses de trabalho suspenso, eu só trabalhei 8. Então, o 13º foi proporcional a isso. A 8 meses. A 8 meses. Outro detalhe muito importante. O contrato do trabalho foi suspenso ou foi reduzido, muita gente está confundindo por aí. Tem uma estabilidade, não tem estabilidade, porque tem a garantia de emprego. O trabalhador ele pode ser demitido? Pode, mas aí a empresa teria que pagar uma indenização. Por que é diferente da estabilidade, Rebouças? Porque uma grávida, por exemplo, ela tem estabilidade. Se ela for demitida, ela pode pleitear o emprego de volta, a reintegração ao trabalho. Já o trabalhador que teve a suspenso ou reduzido, se ele for demitido, ele não pode pleitear o emprego de volta, ele não pode pedir a reintegração, ele pode pedir uma indenização. E como é que funciona essa garantia? Pelo tempo que ele teve o contrato suspenso ou reduzido, ele tem, quando voltar, o mesmo tempo de garantia de emprego. Passou 4 meses suspenso, quando volta, tem 4 meses de garantia. Foi reduzido da mesma forma. Só fechando essa situação, depois a MP 936 virou a Lei 14.020, e depois, agora em 2021, saíram 2 novas MPs, replicando exatamente a MP 927 e a MP 936, ou seja, essa questão de teletrabalho, de férias, de compensação de jornada, de suspensão e de redução. Então, hoje é possível ainda suspender e reduzir contratos. Há uma novidade que a gente vai falar, acho que no outro bloco, sobre a questão da gestante, que a gente vai tratar Excelente. depois. Vamos encerrar agora o primeiro bloco e vamos retornar com essa questão inédita no direito trabalhista brasileiro, viu? É uma questão que interessa muito, inclusive, aos empregadores, aos empresários. Nós vamos tratar sobre a questão da gestante nesta pandemia. Fique ligado, voltamos em instantes. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso, aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e LEDs. A sua loja tem qualquer tipo de acessórios. Qualquer acessório, partiu do LED, Xenon, ao multimídia, alto-falantes automotivos de porta, o que você precisar Você instala som também? Som também. Som. Tudo em Isso acessórios. Filme também ou não? Isso filme também. Isso filme. Explica pra gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funciona, como é que é, Pronto. se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo está ruim, não está iluminando bem a sua estrada, aqui, a Ultra LED, consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E aqui, o que nós temos aqui, Bom, Marcelo? Vai falando aqui aí, Marcelo. Temos o alto rádio, certo? Que hoje em dia ninguém usa mais CD, acabou-se para CD. Hoje em dia que é o pendrive, Bluetooth, auxiliar e cartão de memória. E Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos lá? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a R$150 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então liga agora, não percam a oportunidade de receber orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. E se você tiver um orçamento maior do que ele passou para você, é só, Marcelo, eu tenho um orçamento aqui para confrontar contigo, vocês mandam lá o orçamento, ele vai fazer o quê? Cobrir a proposta. Isso. Então é só ligar, né? Só ligar. Xenon e LED, só ligar todos os tipos de acessórios.
Então não percam, hein? Xenon.